o seu nascimento humano. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Encontramos em João, capítulo 1, versículo 14. Neste contexto, carne significa natureza humana. Uma natureza inferior à celestial que eu possuía. Em linguagem explícita, Paulo diz: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Encontramos no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Cristo fez-se semelhante aos homens e na forma humana. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8. Esta manifestação de Deus na natureza humana é o mistério da piedade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A genealogia de Cristo refere-se a ele como filho de David e filho de Abraão. Encontramos em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Segundo a natureza humana, ele nasceu da descendência de David. Encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e Romanos, capítulo 9, versículo 5. E era filho de Maria. Encontramos em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Embora tenha nascido de uma mulher como qualquer outra criança, houve uma grande diferença, uma singularidade. Maria era virgem e esta criança foi concebida do Espírito Santo. Encontramos em Mateus, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 37. Ele podia alegrar a natureza humana pelo lado da sua mãe. O seu desenvolvimento humano. Jesus estava sujeito às leis do desenvolvimento humano. Ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Encontramos em Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52. Com a idade de 12 anos, tomou consciência da sua missão divina. Encontramos em Lucas, capítulo 2, versículo 46 a 49. Durante toda a sua mocidade foi submisso aos pais. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Caminho para a plenitude constante crescimento no meio das dificuldades que desempenharam um papel importante no seu desenvolvimento. Aprendeu a obediência para tudo que aconteceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação, para que todos os que lhe obedeçam. Encontramos em Hebreus, capítulo 4, versículo 8 e 9. Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao 18. Todavia, ainda que tenha passado por um processo de desenvolvimento, nunca pecou. Era conhecido como homem. João Batista e Pedro referem-se a ele como um varão. Estamos no livro de João, capítulo 1, versículo 30. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Paulo fala da graça que é de um homem, Jesus Cristo. Encontramos em Romanos, capítulo 5, versículo 15. É o homem que trouxe a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Encontramos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Dirigindo-se aos seus inimigos, Cristo refere a si mesmo como homem. Procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de Deus tem ouvido. Entramos no livro de João, capítulo 8, versículo 40. O nome favorito de Jesus de que há de registro de ele ter usado 77 vezes era Filho do Homem. O título de Filho de Deus chama a atenção para a sua relação no seio da divindade. O nome Filho do Homem salienta a sua solidariedade com a raça humana, através da encarnação. As suas características humanas. Deus fez o ser humano um pouco menor do que os anjos. Encontramos em Salmos, capítulo 8, versículo 5. Semelhantemente, a Escritura apresenta
Jesus como aquele que fora feito um pouco menor do que os anjos. Encontramos em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. A sua natureza humana fora criada e não possuía poderes sobre-humanos. Cristo deveria ser verdadeiramente homem. E isto fazia parte da sua missão. Para que assim fosse, ele teria de possuir características essenciais da natureza humana. Ter carne e sangue, Cristo é em tudo semelhante aos outros seres humanos. A sua natureza possuía as mesmas suscetibilidades mentais e físicas que o resto da humanidade. Fome, sede, fadiga e ansiedade. Encontramos no livro